Josué, capítulo 8. O Eterno disse a Josué: agora não há mais motivo para medo. Convoque todos os seus soldados e retornem para Ai. Vou entregar o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra, nas mãos de vocês. Faça à cidade de Ai e ao seu rei o mesmo que você fez a Jericó e seu rei. Mas dessa vez, vocês poderão saquear os bens e o gado. Aproveitem. Armem uma emboscada atrás da cidade. Josué e todo o povo se prepararam para marchar contra Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes, todos guerreiros, e os enviou à noite com a seguinte ordem: atenção! Armem uma emboscada atrás da cidade. Cheguem o mais perto que puderem. Estejam alertas. Eu e os soldados que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade pela frente. Quando eles saírem para nos atacar como fizeram antes, nós fugiremos. Eles nos perseguirão, abandonando a cidade. Enquanto estivermos fugindo, eles dirão: este povo está fugindo como da outra vez. Esse será o sinal para vocês saírem da emboscada e invadirem a cidade. O Eterno, seu Deus, entregará a cidade de bandeja em suas mãos. Depois de entrarem na cidade, ponham fogo em tudo. O Eterno ordenou, então obedeçam. Agora vão, já dei as ordens. Josué os despediu. Eles armaram a emboscada e aguardaram entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué passou a noite com o povo. Ele se levantou bem cedo e passou as tropas em revista. Com a ajuda dos líderes de Israel, conduziu os soldados até Ai. O exército marchou até ficar à vista da cidade e acampou ao norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Para armar a emboscada entre Betel e Ai, a oeste da cidade, Josué tinha enviado cerca de 5.000 homens. Eles estavam todos preparados para o combate, as tropas principais ao norte da cidade e a emboscada a oeste. Josué passou a noite no vale. Então, quando o rei de Ai percebeu tudo isso, os homens da cidade não perderam tempo. Eles, o rei e suas tropas, saíram logo de madrugada para atacar Israel em um campo a caminho da Arabá. O rei não tinha percebido a emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel se deixaram ser perseguidos, fugindo em direção ao deserto. Todos os habitantes da cidade foram chamados para persegui-los, e eles foram atrás de Josué, abandonando a cidade. Não houve ninguém em Ai nem em Betel que não saísse em perseguição a Israel. A cidade ficou vazia e indefesa, enquanto todos corriam atrás dos israelitas. Então o Eterno disse a Josué: aponte a lança que está em sua mão na direção de Ai. Com esse sinal, os homens que estavam de emboscada levantaram-se, correram para a cidade e em pouco tempo a incendiaram. Os homens de Ai olharam para trás e ficaram espantados ao ver a cidade em chamas. Perceberam que não tinham para onde escapar. O exército que fugia para o deserto deu meia volta. Josué e todo Israel, quando viu que os homens da emboscada haviam invadido a cidade e notou a fumaça que subia dela, eles atacaram os homens de Ai. Ao mesmo tempo, os soldados da emboscada saíram da cidade e os homens de Ai foram cercados pelos israelitas dos dois lados. Um verdadeiro massacre. Ninguém sobreviveu, exceto o rei de Ai. Eles o capturaram com vida e o levaram a Josué. Ao final da batalha, Israel tinha matado todos os habitantes de Ai, no campo ou no deserto, onde os tinham perseguido. Depois da matança, os israelitas retornaram para Ai e acabaram de destruí-la. Naquele dia, o número de mortos foi 12.000 homens e mulheres, todos os moradores de Ai. Josué não baixou a lança até que Ai e seu povo fossem totalmente destruídos por santa condenação. Mas Israel se apossou dos animais e das coisas de valor que restaram na cidade. Segundo as instruções do Eterno a Josué, eles tinham permissão para isso. Josué queimou Ai até o chão.
virou resto de fogueira, uma ruína para sempre. Você mesmo poderá ver se quiser. Ele enforcou o rei de Ai num galho de árvore. No fim da tarde, ao pôr do sol, o cadáver foi retirado. Eles jogaram o corpo na entrada da cidade e empilharam pedras sobre ele. Você também poderá ir ver isso. Depois dessa batalha, Josué construiu um altar ao Eterno, o Deus de Israel, no Monte Ebal. Ele seguiu as instruções que deixou escritas no livro da revelação de Moisés para Israel. Fez um altar de pedras não lavradas, sem o auxílio de ferramentas de ferro. Sobre o altar para o Eterno foram apresentadas ofertas queimadas e ofertas de paz. Ele copiou a revelação de Moisés nas pedras e escreveu tudo na presença do povo de Israel. Todo Israel estava ali: estrangeiros, cidadãos, líderes, oficiais e juízes de pé, em lados opostos da arca, olhando para os sacerdotes que a carregavam. Metade do povo ficou de costas para o monte Gerizim e metade de costas para o monte Ebal, a fim de abençoar o povo de Israel, conforme as instruções de Moisés. Depois disso, ele leu tudo o que estava escrito no livro da revelação, a bênção e a maldição, tudo o que estava escrito. Nenhuma das palavras que Moisés deixou registradas deixou de ser lida por Josué diante da comunidade. Homens, mulheres, crianças e estrangeiros que os acompanhavam na jornada. Josué, capítulo 9. Todos os reis do lado oeste do Jordão, as montanhas, nas campinas e na costa do Mediterrâneo, ao norte próximo do Líbano, os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os girgazeus e os jebuseus souberam da notícia. Eles formaram uma confederação para atacar Josué e Israel sob um único comandante. Os moradores de Gibeon souberam o que Josué havia feito contra Jericó e Ai e elaboraram um plano. Eles se apresentaram como viajantes. Os jumentos deles estavam carregados de sacos rasgados e vasilhas de couro remendadas. Calçavam sandálias surradas e vestiam roupas esfarrapadas, e toda a comida estava seca e esmigalhada. Eles vieram a Josué em Gilgal e disseram aos homens de Israel: Viemos de um país muito distante e queremos que vocês façam um acordo conosco. Os homens de Israel disseram àqueles heveus: Como saberemos se vocês não são da região? Como poderíamos fazer um acordo com vocês? Eles disseram a Josué: Seremos servos de vocês. Josué perguntou: Quem são vocês? De onde vieram? Eles responderam: Viemos de um país muito distante. O motivo da nossa vinda é que ouvimos coisas grandiosas sobre o Eterno, o seu Deus. Tudo o que ele fez no Egito e aos 2 reis amorreus a leste do Jordão, o rei Seom de Esbom e o rei Og de Bazã, que reinava em Astarote. Nossos líderes e todo o povo de nosso país nos disseram: Preparem mantimento para a viagem, vão se encontrar com esse povo e digam a eles: Seremos escravos de vocês, mas façam um acordo conosco. Vejam, este pão tinha acabado de sair do forno quando o embrulhamos para a viagem e partimos para encontrar vocês. Agora está seco e esmigalhado. Nossas vasilhas de couro rasgadas e remendadas eram praticamente novas quando as enchemos. Nossas roupas e sandálias estão esfarrapadas por causa da viagem longa e difícil. Os homens de Israel examinaram aqueles itens e acreditaram nos forasteiros, mas não consultaram o Eterno sobre o assunto. Por isso Josué os recebeu em paz e formalizou um acordo para preservar a vida deles. Os líderes da comunidade fizeram juramento. 3 dias depois, com o acordo já assinado, os israelitas descobriram que aquele povo era vizinho e habitava ali havia muito tempo. O povo de Israel levantou o acampamento e 3 dias depois chegou às cidades deles, Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriate Jearim.
Mas Israel não as atacou, porque os líderes da comunidade tinham dado sua palavra perante o Eterno, Deus de Israel, e eles tiveram de enfrentar as críticas do povo. Mas os líderes tinham uma resposta pronta para a comunidade. Nós fizemos um acordo com eles na presença do Eterno, o Deus de Israel, e agora não podemos atacá-los. Mas podemos fazer o seguinte: vamos poupar a vida deles para não sermos culpados de quebrar a promessa. Os líderes de Israel disseram ainda: Nós os deixaremos viver, mas eles serão transformados em lenhadores e carregadores de água para servir a comunidade. E foi o que aconteceu. Assim a promessa dos líderes foi mantida. Em seguida, Josué convocou os gibeonitas e os interrogou. Por que vocês mentiram para nós, dizendo: moramos muito longe de vocês, quando na verdade são nossos vizinhos? Por causa disso, vocês estão amaldiçoados. A partir de agora serão submetidos a trabalho escravo. Serão lenhadores e carregadores de água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: Tivemos a informação clara e contundente de que o Eterno, o seu Deus, determinou por meio de Moisés dar ao seu povo toda esta terra e destruir todo ser vivente. Ficamos apavorados com a notícia, por isso agimos assim, apenas isso. Mas estamos nas mãos de vocês. O que decidirem, concordaremos e cumpriremos. E foi o que fizeram. Josué os livrou do ataque do povo de Israel, para que não fossem mortos, mas os transformou em lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Eterno, quando o local da adoração fosse escolhido. É o trabalho deles até hoje. Josué, capítulo 10. Não demorou muito para Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, saber que Josué tinha invadido e destruído Ai e seu rei, sob santa condenação, assim como fizera com Jericó e seu rei. Ele também soube que o povo de Gibeon tinha feito um acordo com Israel e permaneciam vizinhos. O rei de Jerusalém e o seu povo ficaram alarmados, porque Gibeon era uma cidade grande, como qualquer cidade que comportasse um rei, e maior do que Ai. Além disso, todos os seus homens eram guerreiros. Por isso Adoni-Zedeque enviou uma mensagem a Roão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon. Venham me ajudar a atacar Gibeon, pois eles se uniram a Josué e ao povo de Israel. Os 5 reis amorreus ocidentais, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, juntaram seus exércitos e saíram para atacar Gibeon. Os homens de Gibeon mandaram dizer a Josué, que estava acampado em Gilgal: Não nos abandone agora. Venha depressa, salve-nos, ajude-nos. Os reis amorreus que habitam as montanhas se uniram todos contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, todos soldados valentes. O Eterno disse a ele: Não dê chance a eles. Eu já os entreguei em suas mãos. Nenhum deles resistirá a você. Josué marchou de Gilgal durante toda a noite e os apanhou de surpresa. O Eterno os deixou confusos perante Israel, e Israel obteve uma importante vitória em Gibeon. Os israelitas perseguiram os inimigos lá no alto, a caminho de Bet-Horon, até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, o Eterno lançou sobre eles enormes pedras de granizo, e muitos morreram. Na verdade, morreram mais soldados pelo granizo que pela espada dos israelitas. No dia em que o Eterno entregou os amorreus nas mãos de Israel, Josué clamou a Deus diante de todo Israel: Sol, fique parado sobre Gibeon. Lua, descanse sobre o vale de Aijalon. O sol parou, a lua ficou imóvel até que ele derrotasse os inimigos. Essa é uma citação do livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e permaneceu ali o dia inteiro.
Nunca houve um dia como aquele, nem antes nem depois. O Eterno cumprindo uma ordem humana. De fato, o Eterno lutou a favor de Israel. Depois disso, Josué voltou com todo Israel para o acampamento de Gilgal. Nesse meio tempo, os 5 reis se refugiaram numa caverna e alguém deu a informação a Josué. Os 5 reis foram encontrados escondidos na caverna de Maquedá. Josué ordenou: ponham grandes pedras à entrada da caverna e deixem alguns guardas ali. Mas não se detenham ali. Continuem a perseguir os inimigos. Ataquem os que ficarem para trás. Não deixem que voltem para as suas cidades. O Eterno já os entregou a vocês. Josué e o povo de Israel exterminaram os exércitos inimigos. Apenas uns poucos soldados conseguiram escapar para as cidades fortificadas. O exército inteiro de Israel voltou em paz para o acampamento em Maquedá, onde Josué estava. A partir daquele dia, ninguém mais ousou ameaçar os israelitas. Por fim, Josué ordenou: abram a entrada da caverna e tragam a mim aqueles 5 reis. A ordem foi obedecida, e os 5 reis foram trazidos da caverna: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. Quando todos os 5 estavam diante de Josué, ele convocou o exército e ordenou aos comandantes que estavam com ele: venham aqui, pisem no pescoço destes reis. Eles puseram o pé sobre o pescoço dos reis. Josué disse àqueles soldados: não tenham medo, não se acanhem, sejam fortes, sejam confiantes. Isto é o que o Eterno fará a todos os inimigos quando vocês os atacarem. Os 5 reis foram executados por Josué. Ele os pendurou em 5 árvores, nas quais os corpos ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, Josué mandou que fossem retirados. Os homens tiraram os corpos das árvores, jogaram-nos na caverna na qual tinham se escondido e puseram grandes pedras à entrada. Eles estão sepultados lá até hoje. Naquele mesmo dia, Josué conquistou Maquedá. Foi um verdadeiro massacre, e o rei deles também foi morto. Ali também foi decretada a santa condenação. Não foi deixado um único sobrevivente. O rei de Maquedá teve o mesmo tratamento que o rei de Jericó. Josué e todo Israel partiram de Maquedá. Foram para Líbina e a atacaram. O Eterno entregou Líbina nas mãos de Israel. Eles conquistaram a cidade, capturaram o rei e exterminaram a população. Também ali não houve sobreviventes. O rei de Líbina recebeu o mesmo tratamento que o rei de Jericó. Josué e todo Israel continuaram sua jornada. De Líbina foram para Laques. Ele armou o acampamento perto da cidade e a atacou. O Eterno entregou Laques nas mãos de Israel. Ela foi conquistada em 2 dias, e todos os seus habitantes foram mortos. Ali e em Líbina também foi decretada santa condenação. Horão, rei de Gézer, chegou para ajudar Laques. Josué atacou o exército dele. Ali também não foi deixado um único sobrevivente. Josué e todo Israel prosseguiram de Laques para Eglon. Eles armaram um acampamento e atacaram a cidade. Ela foi conquistada e todos os seus habitantes foram mortos. A exemplo de Laques, ali também foi decretada a santa condenação. Josué e todo Israel subiram de Eglon para Hebrom. Eles a atacaram e a conquistaram. O rei, suas cidades e todos os seus habitantes foram destruídos. Não houve sobreviventes como em Eglon, e contra essa cidade e seus habitantes também foi decretada a santa condenação. Em seguida, Josué e todo Israel atacaram Debir. Eles conquistaram a cidade, o rei e suas vilas, e mataram todos os seus habitantes. Contra essa cidade e seus habitantes também foi decretada a santa condenação. Não deixaram nenhum sobrevivente.
Debir e o seu rei tiveram o mesmo tratamento que Hebrom e o seu rei, e Líbna e o seu rei. Josué conquistou toda a terra e os seus reis, montanhas, deserto, planícies e as vertentes. Não deixou sobreviventes. Ele executou a santa condenação contra tudo que respirava, conforme o Eterno, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué conquistou a terra de Cades-Barneia a Gaza, e desde toda a região de Gósen até Gibeon. Josué derrotou todos esses reis e se apossou das terras deles numa única campanha, porque o Eterno lutava por Israel. Depois disso, Josué e todo Israel voltaram para o acampamento em Gilgal. Josué, capítulo 11. Quando Jabim, rei de Hazor, soube de todas essas coisas, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Simron, ao rei de Aczaf, a todos os reis que habitavam nas montanhas do norte, aos reis no vale ao sul de Quinerete, aos reis das campinas a oeste em Nafote-Dor, aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus que viviam nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na região de Mispá. Eles saíram com todas as suas tropas unidas, avançando como uma massa compacta, um exército enorme, tão numeroso quanto a areia da praia, sem contar os cavalos e carros. Todos esses reis se encontraram e acamparam perto das águas de Merom, prontos para atacar Israel. O Eterno disse a Josué: Não tenha medo deles. Amanhã, a esta hora, eu os entregarei a Israel todos mortos. Você cortará os tendões dos cavalos deles e incendiará todos os seus carros. Josué e o seu exército os surpreenderam, atacando-os nas proximidades das águas de Merom. O Eterno os entregou a Israel, que os feriu e perseguiu até a grande Sidom, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá, a leste. Não houve sobreviventes. Josué os tratou conforme as instruções do Eterno. Cortou o tendão dos cavalos e queimou os carros de guerra. Em seguida, Josué conquistou Hazor, matando seu rei. Até então, Hazor era a capital de todos esses reinos. Eles mataram todos os seus habitantes, executando a santa condenação. Não restou um fôlego de vida em parte alguma da cidade, que também foi incendiada. Josué conquistou e massacrou todas as cidades reais e seus reis, executando a santa condenação ordenada por Moisés, servo do Eterno. Mas Israel não queimou as cidades construídas sobre as colinas, com exceção de Hazor, que ele incendiou. O povo de Israel apropriou-se dos objetos de valor que havia nelas e também do gado. Mas o povo foi exterminado. Não restou um único ser humano nessas cidades. O Eterno deu ordens ao seu servo Moisés, que as transmitiu a Josué, e Josué obedeceu. Ele não deixou de cumprir uma única ordem dada pelo Eterno a Moisés. Josué conquistou toda a terra, as montanhas, o deserto sul, toda a terra de Gósen, as planícies, o vale, Arabá, e as montanhas de Israel e suas planícies, desde o monte Halak, que se eleva na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Ele capturou seus reis e os matou. A luta de Josué contra esses reis durou muito tempo. Nenhuma cidade fez acordo de paz com o povo de Israel, à exceção dos heveus de Gibeon. Israel lutou e conquistou as demais cidades. Foi plano do Eterno que esses povos resistissem obstinadamente aos israelitas, para que assim fossem impiedosamente submetidos à santa condenação. Desse modo o Eterno pôde destruí-los, conforme ordenara a Moisés. Na mesma época, Josué também se dispôs a exterminar os Enaquins dos montes de Hebrom, de Debir, de Anabe, das montanhas de Judá e das montanhas de Israel.
Josué executou a santa condenação contra eles e as suas cidades. Não restou nenhum Enaquim na terra do povo de Israel, exceto em Gaza, Gate e Asdode. Ali era possível encontrar alguns. Josué ocupou toda a região. Ele cumpriu tudo o que o Eterno ordenou a Moisés. Depois dividiu a terra para Israel, de acordo com a herança de cada tribo. Então Israel descansou da guerra. Josué, capítulo 12. Estes são os reis que o povo de Israel derrotou e cuja terra conquistou a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon, abrangendo toda a região leste do vale da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom. Seu domínio se estendia desde Aroer, à margem do ribeiro de Arnon, do meio do ribeiro, abrangendo metade de Gileade até o rio Jaboque, na fronteira com o território dos amonitas. Seu domínio se estendia na direção leste do vale da Arabá, desde o mar de Quinerete, desde o mar da Arabá, o mar salgado, na direção leste, até Bet-Gesimote, e na direção sul, até as encostas do Pisga. Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns a reinar em Astarote e Edrei. Seu domínio se estendia desde o monte Hermon e de Salcá, passando por Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e Maaca, a outra metade de Gileade, e até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Eterno, e o povo de Israel os derrotaram. E Moisés deu essas terras por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis que Josué e o povo de Israel derrotaram na terra a oeste do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, ao sul do monte Halaque, que se eleva em direção a Seir. Josué deu essa terra por herança às tribos de Israel, repartindo as regiões montanhosas, as planícies ocidentais, o vale da Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, terras antes habitadas pelos hititas, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Estes foram os reis: o rei de Jericó, o rei de Ai, próxima de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gézer, o rei de Debir, o rei de Géder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Razor, o rei de Sinrom-Merom, o rei de Axafe, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão no Carmelo, o rei de Dor em Nafote-Dor, o rei de Goim de Gilgal, o rei de Tisra. 31 reis ao todo.